Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. É muito bom ter vocês aqui novamente comigo no nosso propósito Paixão pela Palavra. Nós estamos aqui no 24º dia do propósito e eu confesso que eu estou muito surpreso com aquilo que Deus está fazendo através do Paixão pela Palavra. Agradeço diversos irmãos que têm diariamente compartilhado os vídeos, que têm apoiado esse projeto. O desejo do meu coração é que a bênção do Deus eterno, o nosso Senhor, esteja sobre vocês, que vocês possam ser enriquecidos através desse trabalho que a gente está fazendo pela misericórdia de Deus e para a glória do seu santo, bendito e maravilhoso nome. Gênesis 24 vai ser uma história interessantíssima do primeiro livro da Bíblia, em que nós vemos aqui algumas lições que eu quero apontar para vocês para enriquecer a sua leitura. Como vocês sabem, o Paixão pela Palavra não tem a finalidade de ser um trabalho exegético, hermenêutico, na verdade não. O que eu quero é simplesmente fazer um passeio panorâmico pelo texto, fazendo alguns apontamentos que enriqueçam a sua leitura em tempo oportuno. Quem sabe na continuidade do projeto nós não possamos abordar também esses aspectos, mas agora, até terminarmos essa primeira jornada, nós simplesmente faremos apontamentos no texto que vão de alguma forma tornar a sua experiência de leitura um pouco mais agradável, um pouco mais enriquecedora. Gênesis 24 vai girar em torno da preocupação que Abraão tinha de que o seu filho não se casasse com uma mulher da terra onde ele estava. Ele sabia, tinha certeza de que a aliança de Deus estaria com o seu filho Isaque e que para que tudo corresse bem, para que não houvesse nenhum tipo de transtorno com Isaque, talvez ele se lembrava da situação que ele passou com Agar, ele teve a preocupação de ter para o seu filho uma esposa da sua terra. Então ele pede ao seu servo que vá buscar uma mulher, uma esposa para Isaque ali no meio dos seus. Isso é muito interessante. A gente observa aqui nesse texto uma preocupação muito grande de um pai para o futuro do seu filho. E essa é a primeira lição que tem que ficar evidente para a gente aqui. Abraão era um pai responsável. Eu vejo aqui também que servo valoroso esse, no qual o pai pôde confiar para ele uma missão que decidiria o futuro do seu filho, que eu possa cumprir os propósitos de Deus na minha vida, cuidando para que aquilo que realmente Deus tem confiado nas minhas mãos eu faça com maestria. É interessante que nós vamos ver aqui também a submissão de Isaque a essa decisão de seu pai. Obviamente, a gente está numa cultura patriarcal, muito diferente da nossa cultura odierna, mas é interessante que em momento algum Isaque é resistente com essa determinação do pai. Nós sabemos que nesse tempo os casamentos eles eram arranjados entre as famílias, visando aí a continuidade do patrimônio, a continuidade da propriedade, mas observa aqui muito mais do que isso, a certeza que Isaque tinha de que, assim como seu pai estava envolvido com um propósito divino maior do que a sua própria vida, ele também deveria dar continuidade a isso que Deus estava fazendo. É interessante, ele faz todo um propósito com Deus, ele ora, ele busca a Deus. Todos os requisitos que ele apresenta a Deus em oração são devidamente preenchidos e ele então traz Rebeca para poder ser a esposa de Isaque. Alguns comentaristas bíblicos têm visto nessa história toda uma analogia com o plano de salvação. Eu apresento a título de curiosidade, porque realmente é uma analogia interessante. Na analogia que eles fazem em Abraão, ele é a figura de Deus Pai, que manda Eliezer, que seria uma figura do Espírito Santo de Deus, a buscar uma esposa, uma noiva para o seu filho. Então, Rebeca representaria a igreja, Isaque a Cristo. E Eliezer busca, Rebeca busca uma esposa para Isaque. É o trabalho que o Espírito Santo faz para poder chamar aqueles que Deus tem escolhido para serem a noiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vemos aqui que chega um momento em que Eliezer traz de volta para casa Rebeca, que representa o momento em que, quando Cristo chamar uma igreja santa, lavada e remida no seu sangue, vai se apresentar a Ele, para estar para sempre com Ele. E isso realmente é a esperança de todos aqueles que professam o nome do Senhor, o dia que nós vamos estar unidos para sempre com o nosso Senhor e com o nosso Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer aqui uma colocação.
na condição de pastor, de líder de jovens, como fui, muitas vezes esse texto aqui é usado no sentido de se buscar confirmação para um casamento, algumas coisas. Eu sempre escuto pessoas dizendo que Isaac buscou confirmação de que Rebeca era escolhida de Deus para ele. Isso não procede. Você não vai ver em nenhum momento aqui Isaac trabalhando. Nós vamos ver aqui Eliezer fazendo esse trabalho. Afinal de contas, ele ia buscar uma esposa para outro. Então, se eu vou fazer algo para outro, para o filho do meu Senhor, eu preciso fazer o melhor. Então, eu vejo aqui que ele não pôde escolher baseado naquilo que seriam os fundamentos sólidos para um casamento. Então, ele recorre a Deus. Queridos, por favor, Deus não confirma casamento através de profecia, através de revelações, usando pessoas, nada disso. O relacionamento ele deve ser firmado em valores que são expressos na palavra de Deus. Não tente transferir para Deus o que é responsabilidade sua. Deus não escolhe com quem a gente vai se casar, mas Ele abençoa propósitos que se unem para o louvor da sua glória. Então fique com essa reflexão também, e eu tenho certeza que você vai ser enriquecido cada vez mais pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus.